é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Meus irmãos, hoje é o último dia do nosso mês de oração, janeiro de 2023, pois amanhã, dia 31, cai terça-feira, e terça-feira é nosso compromisso na Igreja Matriz. Então, encerramos hoje esse mês de oração. Nós anunciamos a vinda do nosso pastor presidente, Samuel Rabelo, mas, porém, ficamos cientes um pouquinho antes de chegar aqui, aliás, já estávamos chegando aqui, do impedimento de ele estar aqui hoje para esse encerramento. Mas como a obra de Deus não para, e nós então vamos convidar os irmãos a ler a palavra do Senhor, segundo o livro de Crônicas. Hoje vamos para o capítulo 5. No primeiro dia de janeiro, eu preguei fundamentado no capítulo 6. Ontem foi no capítulo 7. Então, hoje, o capítulo 5. A ordem dos fatores, neste caso, não altera o produto, né? Capítulo 5, irmãos, do segundo livro das Crônicas. Assim diz a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Diz assim: assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantar a arca, e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que tinha congregado com ele, diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar, nem numerar, por causa de sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíram, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas se não vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Hemã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé perante o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé,
para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Pai, em nome de Jesus, que bom é ler, Senhor querido, mais uma porção da Tua palavra. Ó Senhor, nós te agradecemos por este momento e contamos com o Teu Espírito Santo, Senhor, para trazer a palavra da revelação. Ó Deus querido, para que toda a glória seja Tua, mas a edificação, a alegria, ó Deus querido, o júbilo seja da Tua igreja nesta hora. Assim nós pedimos e somos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Meus irmãos, nós falamos muito sobre a construção, ouvimos no decorrer deste mês de como Deus fez exigências ao seu povo, como Ele mostrou sua benignidade, e ontem ainda falamos sobre como Ele gostaria de estar satisfeito com o povo, mas também mostrou o que aconteceria na sua insatisfação devido a pecados que poderiam sobrevir, e aconteceu, depois aconteceu os pecados que Deus assinalou, e fez com que Deus destruísse aquele templo. Mas há um ponto em que nós sempre observamos, e é tema também de muitos pregadores pentecostais, o fato de a casa encher-se da glória de Deus. E a glória da segunda casa, nós mencionamos, é maior do que a primeira. Deus sempre quis fazer-se presente no meio do seu povo. Mas nós buscamos a Deus, e nós buscamos a Deus para o melhor desta terra. E cumprimos esse propósito do mês de oração buscando ao Senhor. Mas, irmãos, quando nós buscamos a Deus e nós estamos nesta casa, qual é o crente, servo do Senhor, que não gostaria de ver a glória de Deus na casa? Todos nós desejamos, todos nós gostaríamos, e há pessoas que até fazem uma forçação de barra, é a expressão que eu tenho para este momento, para que o céu, como diz ele na forçação de barra, fique baixinho. Ou seja, ele quer dizer que a glória do Senhor, a nuvem da presença de Deus, enche a casa e então o céu se une com a terra. Agora, irmãos, é interessante mostrar que aqui a palavra do Senhor diz que realmente a glória de Deus encheu a casa, que uma nuvem tomou conta daquela casa, uma nuvem espessa, de maneira que a casa ficou realmente cheia da glória de Deus. Mas, se nós pararmos para analisar nesse texto que nós lemos, há algumas razões para que a casa fique cheia da glória de Deus. Porque nós falamos sobre nós, buscamos o melhor de Deus para a terra, e falamos e enfatizamos coletivamente o que Deus fará com aquele povo em que ele estiver satisfeito. E falamos também pessoalmente, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face do Senhor, se eu me converter dos meus maus caminhos, então Deus certamente ouvirá a minha oração, perdoará os meus pecados e sarará a minha terra. Nós falamos isso ontem e cantamos o mês todo esse louvor. Agora, irmãos, para que a glória de Deus encha a casa, que é o que nós precisamos, porque vivemos em um tempo em que muitas pessoas já não têm mais prazer em ser cristão. Já não têm mais prazer em servir a Deus. Elas não têm mais uma motivação, assim eu vou para a casa do Senhor. Às vezes até usa a expressão do Salmo 122, para não ficar somente nas minhas palavras, vou deixar para a igreja aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, pura balela. Essa situação que Davi estava falando, salmodiando, ela vinha do fundo do coração. Não tinha alegria maior para o rei Davi de estar na casa do Senhor. Ele queria passar um dia na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor, do que 1000 em outro lugar. E tem pessoas que querem passar
1000 em outro lugar, mas nem um dia na casa do Senhor. Porque elas já perderam a esperança, elas já perderam o brilho, elas já perderam a essência da salvação, elas nem sabem ao menos por que é cristã, nem sabem ao menos por que é crente em Cristo Jesus. Sabe, vai assim aleatoriamente, como se tivesse, eu não tenho o que fazer hoje, então eu vou para a casa do Senhor. Mas não sente alegria quando entra nesta casa. Não sente alegria quando vai e começa o culto de adoração. Não sente prazer em estar na casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus, como nós usamos a expressão bíblica, é a casa em que Ele faz morada. Você ausente ou presente, Deus está no meio da casa. Essa é a casa que Ele se compraz em estar. Agora observa, existem momentos da nossa vida, que nós realmente nos distraímos. Por exemplo, todo mundo pensa que Isaías foi chamado a ser profeta na narrativa do capítulo 6. Quando ele viu a glória de Deus tão imensa naquele lugar, e então ele começou e Deus questionou e disse que a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui. Ele já era profeta. Mas ali ele teve um reavivamento com o Senhor, e a Bíblia diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está falando, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, ou ele estava dentro da casa de Deus. Mas precisou Uzias morrer, que era amigo, além de rei, era amigo de Isaías, para que Isaías então sentisse aquela tristeza profunda e começasse a buscar Deus. Será que precisa Deus arrancar alguma coisa de nós para nós entendermos isso, irmãos? Aí agora volta para o capítulo 5, onde diz assim, depois que acabou a obra do Senhor, é exatamente o que estava no capítulo 7, que nós lemos ontem. Mas quando acabou a obra do Senhor, depois dos 20 anos de construção, 7 do templo, mais 13 da casa de Salomão, acabou tudo ali a obra, aí Deus então Salomão começou a cultuar ao Senhor. Irmãos, observa uma coisa aqui, Deus começou a trabalhar e nós sempre atentamos para isso. A nuvem veio, encheu a casa de maneira que os sacerdotes não conseguiam ministrar na casa do Senhor. Agora, para que esta nuvem chegue, para que o céu, linguagem pentecostal, neopentecostal, para que o céu fique baixinho e para que a terra se una ao céu, irmãos, é preciso observarmos algumas coisas que está escrito aqui, que nós já lemos. Primeira, a arca, que é a presença de Deus, ela precisa estar no seu devido lugar. Não adianta que céu não vai baixar se a presença de Deus não estiver no devido lugar. Dentro dessa casa, irmãos, a autoridade absoluta é Deus. Não tem homem algum aqui que, por mais autoridade que ele possa ter, ou que ele acha que tenha, ele possa substituir a presença de Deus. E muitos cultos que nós promovemos ao Senhor, na verdade, são cultos promovidos a nós mesmos. Aí você vê aquela frieza, aquela coisa assim, pessoas não se convertem mais. Pessoas não choram mais, se arrependendo de seus pecados. E às vezes o arrependimento de pecados é um arrependimento falso. Porque ele se arrepende um momento aqui, mas ali fora ele começa a pecar novamente. E quantas vezes se arrepende, na verdade ele está se arrependendo falsamente, porque nem se arrependeu de coração, nem sentiu uma tristeza, ele não sente ódio pelo pecado, ele não sente ódio pela maldade, ele continua sendo a mesma pessoa maldosa.
Na hora que está aquele mover do Espírito, ele chora, ele se alegra e diz assim: oh, meu Deus, me perdoa os pecados. Quando chega ali do outro lado na esquina, ele comete as mesmas falhas descaradamente. Aí sabe o que diz aqui? Um dos segredos, a glória ainda não encheu a casa, mas um dos segredos fundamentais, que está aqui, ó, a arca, que é a presença de Deus, deve estar no devido lugar, ou seja, Deus precisa ser o centro de nossa adoração. E a gente sabe que tem dias que pode acontecer na vida de qualquer um, que a gente vem à igreja porque vai pregar, porque vai ensinar, porque vai cantar. Hoje é meu dia de me apresentar. Hoje é meu dia de louvar. Hoje sou eu quem estou dirigindo o grupo. Hoje sou eu, lembra que eu falei ontem? Professor que fica revezando. Hoje é meu dia de dar aula. O que é isso, irmãos? Você não tem mais prazer em estar na casa de Deus para sentar e ouvir? Ainda que eu não estivesse agora com essa responsabilidade, como foi nos dias anteriores, em todos os dias você não viu eu sair daqui. Não importando quem estivesse pregando, irmãos, a glória de Deus precisa estar na casa. Deus é o centro da nossa adoração. Aqui quem deve mandar é Deus. Aqui quem deve ser admirado é o Senhor. E uma coisa que você sabe, que tem pessoas que se confundem. Houve um tempo, irmãos, na casa de Deus, ainda no tabernáculo, que é a mesma casa. Só que o tabernáculo ele não tinha aparência. Era uma figura de Jesus no Calvário. Tabernáculo não tinha aparência, já o templo tem aparência. O templo tem aparência, mas tabernáculo não tinha, que figurava Cristo, figurava o Calvário. E então, quando naquele momento, no tabernáculo, está o sumo sacerdote Eli, capítulo 3 de 1º livro de Samuel, está escrito assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Deus não levantava profecia, Deus não levantava uma pessoa, nem o sumo sacerdote era usado por Deus. Porque os homens não tinham noção do que eles estavam fazendo. Eles, tanto Eli quanto seus filhos, eles se achavam os donos do pedaço e Deus não tinha mais lugar naquela situação. Irmãos, Deus usou de bondade e misericórdia. A coisa estava tão assim à vontade que a Bíblia diz que o menino Samuel ele dormia junto à arca. Não era culpa dele, não, mas não era para ser assim. Ele dormia junto à arca, porque ninguém estava ligando para aquela presença de Deus ali. Aí, um dia em que eles estiverem em perigo na guerra, correram lá e buscaram a arca e levaram para o acampamento. Irmãos, aquela arca não podia sair dessa forma. Deus não deu autorização. Um dia, quando estava no deserto, o Senhor precisava alçar a nuvem, o povo então entendia, meu Deus, chegou a hora. Sacerdotes se purificavam, pegavam a arca no ombro e levavam a uma distância de 1 quilômetro, mais ou menos, de todo o povo. Só os 4 sacerdotes lá, porque a arca do Senhor, ela é, vamos dizer assim, ela é o centro de toda a atenção, é a presença de Deus, tanto que o tabernáculo ficava no centro de Israel. Agora, eles simplesmente ignoraram isso, levaram a arca do Senhor para o campo de batalha. E você sabe o que aconteceu, não sabe? A arca foi tomada pelo exército inimigo, e depois aquela mulher teve um filho, colocou o nome de Cabô, e diz assim: foi-se a glória de Israel. Porque a glória de Deus tinha ido embora, banalizada. Olha, irmãos, a glória de Deus foi banalizada. Aí agora, Davi teve aquele problema ao retorno da arca, que já foi comentado durante esse mês, e agora, então, Salomão vai fazer a coisa certa. Faz o templo primeiro, observa, faz o templo, faz um altar lá fora, faz 2 altares, um porque tem o altar do sacrifício, que esse ficaria definitivo, que é na entrada, é semelhante também lá no tabernáculo, mas ele faz um outro altar maior, não é aquele que eu estou falando que ele subiu em cima, para oferecer o tanto de sacrifícios que ele ia oferecer, que aquele não ia comportar o sacrifício.
Então ele faz aquele altar, oferece aqueles sacrifícios que nós falamos, 122 mil sacrifícios. Ele oferece ao Senhor, manda trazer a arca no ombro dos sacerdotes designados, purificados, e coloca ela no devido lugar, lá dentro, onde ela deve estar, no lugar santo dos santos, onde ninguém podia entrar, senão uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de ter passado por todo o ritual de purificação, ele podia entrar naquele lugar com sangue dos sacrifícios para a expiação do pecado. Ninguém podia fazer isso. Nenhum sacerdote podia, por melhor que fosse. Nem aqueles que trouxeram a arca podiam ir lá. Eu vou lá hoje ver como está a arca. Não pode. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. A glória de Deus se mantinha naquele lugar. Agora, irmãos, depois que eles puseram a arca no lugar, no devido lugar, então Deus, ele ficou naquele lugar. O lugar foi santificado. E depois o próprio Deus, nós falamos ontem, ele fala para Salomão assim, porque eu escolhi esta casa, eu santifiquei esta casa. Salomão não fez a santificação da casa, ele construiu a casa, mas quem santificou foi Deus. Então esta casa é santificada por Deus e Deus se faz presente nesta casa. Aí nesse momento, isso aqui é importante, Deus precisa ser o centro de adoração. Irmãos, nunca se viu tanto lamento e tanto choro pela igreja, agora estou dizendo igreja de modo geral, por ser tão fraca na fé como nós somos, a igreja do século 21. Agora, quanto de idolatria essa igreja sofreu, com cantores e pregadores famosos? Imagine, então, aqui, que nós estamos, a casa está cheia. Mas imagine se eu dissesse assim, vem uma cantora, e dissesse o nome está daquela que da mídia. Como isso aqui estaria? Porque a maioria, não digo vocês que vieram, mas os que viessem pela idolatria. Não vem por Deus, vem pela idolatria. Vem por causa do nome de uma pessoa. Irmãos, a arca de Deus é o centro de culto, é o centro de adoração. Não sou eu, não é o pregador, não é o ensinador, não é o pastor. E tem igrejas que, digamos assim, elas ficam bombando por causa do nome do homem. Mas quando a igreja está sofrendo, não clama o nome desse homem. Ela se chama pelo nome do Senhor. E como Deus ouvirá essa oração? Olha, essa é a primeira coisa que é interessante aqui para nós, para entendermos por que a arca, por que a presença do Senhor encheu a casa. Isso não é impossível para nós, para você viver o cotidiano com a presença de Deus. A segunda coisa, a razão importante, irmãos, para a casa cheia da glória de Deus, é a congregação, que são os adoradores. Somos nós que aqui estamos. E sacrifícios na presença do Senhor. Congregação e culto. Os versículos, quando eu falei da arca, falei os versículos 4 e 5. O versículo de número 6 que nós lemos, então disse assim a palavra, porém, perdão, já estava pulando para o capítulo 6, versículo 6 do capítulo 5. Então o rei Salomão e toda a congregação, irmãos, não se faz culto sozinho. Existe um dirigente de culto, é um condutor do culto. E esse condutor do culto tem a sua importância. Mas esse condutor do culto, como nós já estamos falando, imagine um condutor de um veículo, condutor de qualquer que seja o veículo, de uma aeronave, de um navio, de um metrô, de um trem, qualquer que seja o condutor. O condutor, ele é muito importante. Mas ele só tem importância se ele levar esses passageiros, que assim nós chamamos, ao destino deles.
Um condutor de culto é uma pessoa que precisa levar a pessoa a cultuar a Deus. Ele é importante. Quando se fala aqui da congregação, é a reunião. E quantas pessoas não têm mais prazer em congregar? Ou será que só eu conheço pessoas que se dizem salvas em Cristo Jesus, que não têm nenhuma reunião de congregação? Vamos usar o termo que nós costumamos usar. Não tem igreja, são desigrejados. Sai da comunhão antes de Deus falar assim, pode sair e mudar para outro lugar. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e perguntei como é que está lá? Na igreja, referindo-se à igreja local. Aí fala, não estou mais lá não. E está onde agora? Não estou em lugar nenhum. Detalhe, um pastor auxiliar. Como que eu posso sair de uma congregação e ficar em casa em lugar nenhum e achar que Deus tem um compromisso comigo? Irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, há um conselho que diz, não deixando de se congregar como é costume de alguns. Você precisa estar entre os irmãos, porque este lugar que foi escolhido e santificado para Deus ouvir a oração, não foi a tua casa. Acredite, não foi a tua casa. Deus não escolheu e nem santificou a tua casa. A sua casa, quem santifica, quem promove, quem dá o crescimento é você. Porque a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Mas Deus deu um coração à mulher sábia para edificar a sua casa. Então Deus não tem um compromisso lá não, o compromisso dele é com esta casa. Escolheu esta casa e santificou, para que as orações fossem ouvidas neste lugar. Claro, se eu pertenço a esta casa, então onde quer que eu esteja, eu pertenço a esta casa. É como alguém que trabalha numa determinada empresa. Então a empresa, onde quer que você esteja, você é dessa empresa. Agora, o lugar de trabalho, o lugar que você gera o fruto dos rendimentos do seu trabalho é naquele lugar. Mas quando você está lá no outro estado, está de férias, você ainda pertence àquela empresa. E você ainda é beneficiado porque está ligado a essa empresa. Então, não importa, onde quer que eu esteja, o Senhor estará comigo. Mas o compromisso dele é com esta casa. Irmãos, observe uma coisa. Então, a congregação, que é adoradores, e sacrifícios que são culto, na presença do Senhor. Irmãos, se congreguem. É interessante que um dos salmos, que eu não vou lembrar agora, diz assim, e nós íamos com alegria, cantando, todos os dias assistir o culto na casa do Senhor. Todas as noites. Em alguns lugares, realmente, são todos os dias. Mas pela nossa ordem, nós temos 3 dias só de culto. E às vezes a pessoa não vem nenhum. Não tem mais prazer. Tem tempo para ir ao cinema, tem tempo para ir ao shopping, tem tempo para ir a festas, tem tempo para tudo, menos para a casa do Senhor. Que prazer você tem? Tu sabe que Deus pode me curar em qualquer lugar. Deus pode me abençoar em qualquer lugar. Aliás, Deus pode não. Eu sou abençoado por Deus com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o local em que Deus trata conosco é na casa. É claro que em casos extremos, pode um médico da família até a sua casa. Mas, comumente, quem vai à casa do médico é o paciente. Não o médico que vai à casa do paciente. Na casa, Deus tem o compromisso de fazer.
Porque é um lugar que ele preparou para isso. Ele santificou. Então aqui, ó, a arca no lugar, é Deus presente. Congregação no lugar, todos cultuando em direção à arca. Irmãos, eu sei que parece assim. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, olhando para a banda de Jerusalém, a arca não estava mais lá, o templo tinha sido destruído. Vamos dizer assim, pela orientação de Deus, permissão de Deus. Mas Daniel todos os dias orava e olhava para lá, porque ele lembrava que ali é o lugar em que Deus ordena a bênção. E Deus nunca deixou de estender a mão para Daniel. Porque ele olhava para o lugar em reverência. Ele não estava lá porque ele não queria, não. Ele não estava lá porque ele não podia ir. O que é diferente. Aí então Deus ordena um anjo e vai para lá, para a cova. Agora, se Daniel pudesse, todo dia ele estaria orando 3 vezes ao dia na casa do Senhor, porque ali o Senhor ordena a bênção. Observe, irmãos, essa é a segunda coisa interessante. A terceira é o preparo dos sacerdotes. Preparo dos sacerdotes que são os responsáveis diante do Senhor. Irmãos, não estou jogando pedra aqui que eu estou me incluindo, tá? Como somos obreiros fracos. Estou me incluindo. Tem pessoas que elas estão no santo ministério, elas não sabem se foram vocacionadas, se foram chamadas por Deus. Porque uma coisa é você ser chamado por Deus, e outra coisa é você ouvir um chamado psiu do homem. Uma coisa é quando Deus te seleciona e diz assim, olha, eu te chamei, eu te escolhi. Alguns casos antes de a pessoa nascer, como Jeremias, antes que fosse formado no ventre, meu filho, eu já tinha te chamado. Em muitos casos, Deus chamou a pessoa antes dela nascer. E essa pessoa, mesmo sabedora que é chamada por Deus, tem, claro, momentos de dúvida. Será que Deus realmente me chamou? Será que não foi coisa da minha cabeça? E alguns casos, depois de a pessoa ter nascido, alguns casos no ventre, alguns casos a pessoa já adulta, como o apóstolo Paulo, como Saulo, com seus 30 anos mais ou menos, fora chamado pelo Senhor. Agora, irmãos, e outros mais que foram chamados pelo Senhor. Mas o fato é que você tem que ter a convicção de que foi chamado e que tem vocação. Porque se você foi chamado pelo homem sem Deus te aprovar, não vai muito longe, não. Será sempre um mensageiro sem mensagem. Será sempre uma taquara rachada. Pode ser instrumentista, pode ser cantor, pode ser excelente pregador, pode ser excelente ensinador. Mas se não tiver o chamado de Deus, a vocação de Deus, não flui. Vai correr na frente do um, você vai dar a mensagem do rei Davi. Oh, mas eu queria ir, eu corro melhor do que ele. Então, se você quer, você vai por tua conta. A bênção e a unção e a ordem foi dada, a autoridade a um. Mas o outro disse, eu quero correr também, então corra. E ele realmente correu mais do que eu... Você sabe do que eu estou falando aí mais, né? Correu mais. Quando chegou lá, o rei falou, o que aconteceu? Olha, eu vi um burburinho lá, mas não sei te dizer o que é, não. Aí o rei, fica no canto aqui. Depois chegou o outro ofegante, atrasado, mas com a mensagem. Ó rei, que os teus inimigos tenham a mesma sorte que teve Absalão. Que eles morram.
e o Senhor viva para sempre. Ele sabia o que estava fazendo. Você tem que ter convicção da tua chamada, da tua vocação. Irmãos, são 3 tipos de chamada que nós temos. Todas estão no capítulo 11, versículos 25 a 30 de Mateus. Deus, primeiro, ele faz uma chamada universal para a salvação. E tem gente que até hoje não entendeu a chamada para a salvação. Ele diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Primeiro Deus te quer limpo, quer salvo. Aí depois ele fala assim, agora vou te chamar para o serviço, toma o meu jugo. Agora é para você trabalhar. É agora, nesse momento, que eu saberei qual é a minha vocação, para que direção o Senhor me quer. Porque às vezes meu desejo é um, mas o desejo de Deus é outro. Ezequiel, ele não era profeta. Tanto quanto Jeremias, eles eram filhos de sacerdotes e treinados para serem sacerdotes. Mas Deus não quis que eles fossem sacerdotes. Eu quero você como profeta. Então eu vou saber aonde Deus me quer, nesse segundo chamado, que é tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, sou servo. Deus faça comigo aquilo que aprouve. E aí então vem o terceiro chamado. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Chamada a ser adorador, irmãos. A ser cultuador. A você estar na presença do Senhor livre para adorar o Senhor, tranquilo, coração feliz da vida. Irmãos, qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? O que Deus quer de você? O que Deus quer da sua vida? É triste quando uma pessoa como o profeta Jonas, que já era profeta, e detalhe, era um profeta em que a Bíblia assevera que as profecias que ele profetizou, todas se cumpriram. Mas, num determinado momento, ele se achou no direito de ele escolher a quem profetizar. Irmãos, preparo. Os sacerdotes são os preparadores do culto, são os responsáveis diretos diante do Senhor. E quando Deus te chama, Ele não te chama para você escolher o que você quer fazer, mas sim aquilo que deve ser feito. E você viu o que aconteceu. Acabou ele fazendo, mas contra a vontade. Funcionou? Funcionou. Por que funcionou? Porque a palavra do Senhor, quando ela sai, não volta vazia. Antes faz o que lhe apraz. Mas Jonas não merece crédito nenhum. Não mereceu crédito nenhum. Deus fez por extrema misericórdia por causa do povo. E eu não quero isso para a minha vida. Ver que Deus está abençoando alguém por causa da extrema misericórdia dele, mas eu estou em desobediência. Sacerdote, obreiros, tu tem que saber porque foi chamado. Aleluia. Não é chegar aqui na casa do Senhor, eu estou meio perdido, eu não sei para que foi, olha, me chamaram, eu fui agora consagrado, bate foto, tem aquele álbum, aquele book lá, aí tem o diploma e cola na parede da sua salinha, cola na parede da sua casa. Irmão, nada disso funciona com Deus. O que funciona com Deus é o preparo dos sacerdotes responsáveis diante do Senhor. A Bíblia diz assim no versículo de número 11, e sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, olha só, saíram lá, deixaram tudo arrumadinho, arrumaram a casa toda, a mesa dos pães da preposição, o candelabro, o altar do incenso, tudo estava arrumado. E quando eles vinham saindo da casa do Senhor, porque nós somos os responsáveis. Somos os responsáveis diante do Senhor. E então veio aqui, olha, porque todos os sacerdotes que se acharam, todos, olha que importância para a gente aqui, tá, obreiros? Todos os sacerdotes que se acharam, todos,
se santificaram sem guardar as suas turmas. O que quer dizer isso? Lembra do que eu falei do revezamento? Eu não estou na escala da portaria hoje, então posso ficar em casa. Não é folga não, meu filho. Não fui escalado para pregar. Não fui escalado para dirigir o culto, então posso ficar. Que é isso? Todos os obreiros, eles precisam estar no lugar em que foram chamados a estar. Independente se é o turno deles ou não. Aqui está dizendo, isso é para a glória de Deus encher a casa, tá? É uma observação, todos os sacerdotes, porque tinha turno para os sacerdotes, eram muitos irmãos. Você viu aqui 120 sacerdotes, com eles 120 sacerdotes, fora os outros. Aqui, eram muitos sacerdotes, eram muitos levitas nesse mecanismo do templo, da casa do Senhor. Todos se santificaram sem olhar se era o seu turno ou não. E quando se santifica, a palavra santificar quer dizer separar para um propósito específico. Nós não santificamos alguma coisa? Eu santifico. Essa Bíblia aqui, ela não sai daqui, está sempre aqui. Ela foi comprada, santificada, ou seja, separada com propósito. Ela fica no púlpito. Ela representa a palavra de Deus neste lugar. Ela não pode. Um dia ela está lá no banco, o irmão pegou emprestado para fazer a leitura que achou interessante essa Bíblia. Não pode. Ela fica aqui. Ela fica aqui. Eu, como sou mais enjoado do que algumas pessoas, os irmãos veem que a gente não faz do púlpito aqui cenário. Não faz. Tu pode até, eu chego para cá, isso aqui pode botar aqui na festa das crianças, mas no púlpito não faz cenário. Esse lugar foi santificado, separado, com o objetivo de pregar a palavra de Deus nele. Não foi para fazer coreografia aqui em cima. Foi para pregar a palavra nele. Aqui é o lugar de pregar a palavra de Deus. Aí observa, todos se santificaram. Está escrito aqui no versículo 11. Sem guardar as suas turmas. Ou seja, eu vou me preparar, não estou escalado. Irmãos, nunca eu vou para uma igreja, nem essa aqui, e nem a matriz, e nem outro canto que eu vou, sem estar preparado para pregar a palavra de Deus. Nunca. Saí daqui para a primeira vez que trabalhei no encontro de casais. Alguns irmãos foram com a gente no primeiro encontro, lá, esses que vocês já foram. Primeiro encontro de casais lá em Raposo. Primeira vez, ninguém me conhecia. E cheguei lá, tive que dar 2 palestras para casais. Não saio sem me santificar, sem me separar para um propósito específico. Não é a minha escala. Eu não fui convidado. Eu estou tranquilo hoje. Não, obreiro não fica tranquilo. Obreiro não fica tranquilo. Você é obreiro em qualquer lugar que você chegar. Você é obreiro em qualquer lugar que você chegar. E se Deus quiser que seja você, será você. E você não pode dizer assim, Senhor, não serei eu. Será você, porque você precisa estar preparado para o turno. Mesmo que não seja o teu turno. E tem gente que fica descansado. Não, eu preguei ontem. Amanhã. Eu preguei ontem, literalmente. Eu preguei ontem, literalmente. E não era para estar pregando hoje, mas eu tenho que sair de casa, Senhor, tem misericórdia. Está tudo certinho. O pastor nem ligou para poder falar que não vem. Mas, irmãos, Deus sabe todas as coisas.
preparo dos sacerdotes são responsáveis. Aí diz aqui, ó, santificaram sem guardarem as suas turmas. Agora, olha uma quarta coisa interessante, o tempo já foi, eu não vi. Irmãos, a uniformidade no louvor. Versículo 12 e 13. Uma parte do 12, né? E 13, principalmente o 13. A uniformidade no louvor. O que quer dizer isso? Louvor, irmãos, tudo bem, aqui era literalmente louvor, é música, tem instrumentos, tem cantores, está escrito aqui, os levitas. Mas o louvor é a nossa adoração. A uniformidade no louvor, que é uma só voz, está escrito aqui, e a gente entende, como está escrito ali, ó, a uma só, esse é o versículo 12, não, põe o 13, por favor. Uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz. Qual o objetivo de todo mundo? Bendizer e louvar ao Senhor. Ninguém cantou para se aparecer. Ninguém cantou para se destacar. Eu serei o destaque agora. Eu vou mostrar que eu sou melhor do que aquele irmão. Irmãos, há uma só voz, todos que tocaram seus instrumentos. Será que todos eram músicos perfeitos? Será que todos tinham experiência instrumental? Não acredito. Talvez tivesse um mais experiente, um menos experiente, um que tem o melhor ouvido, outro que não tem o melhor ouvido, mas todos estavam cantando para louvar a Deus. Agora, como a glória de Deus vai encher a casa, se eu quero ser melhor do que os outros? Não tem como encher, irmãos. Deus deve ficar meneando a cabeça lá, dizendo, não tem como eu descer. Só se for para destruir. Só se for para confundir as línguas. Só se for para dar um tapa na fuça dele. Porque não tem como, irmãos. Deus, ele precisa disso. Lembra quando o Salmo 133, nos 3 versos somente, diz, olha, irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo que desce sobre a cabeça. Arão, irmãos, é autoridade sacerdotal. E a cabeça é a autoridade máxima. E desce sobre a barba. Barba é a dignidade do homem. Para hoje nós não temos o costume, até se pede que a pessoa tire a barba, em alguns casos, né? Mas não, naquela ocasião, um homem sem barba, ele não tinha dignidade que tinha um barbudo. Quando olhava aquele homem lá, Arão, com aquela barba gigantesca, né, cheia, o óleo desce, a unção de Deus desce na cabeça dele, na autoridade sacerdotal, vem escorrendo pela dignidade, atinge até a orla das suas vestes, vai descendo, atinge até a bainha das suas vestes, que tudo é santificado por Deus. Assim é vista a união do crente. Agora vem um grupo, colocou meu hino, cantou o hino que eu ia cantar. Aí vem o outro, eu vou cantar aquele hino que ele cantou para mostrar que eu canto melhor. Irmãos, Deus não está preocupado com eu cantar melhor. Deus está preocupado com todos falarem uma única voz e todos terem o mesmo objetivo de adorar a Deus. Adora a Deus, você não veio aqui para se exibir. Não tem coisa pior quando uma pessoa vem à casa de Deus e quer se exibir. Eu vou mostrar que eu sou o melhor. Irmãos, eu fiz parte de um grupo. Eu falo aqui, as pessoas ouvem, mas não estou falando nome nem lugar. Aí eu fiz parte de um grupo que as pessoas, que o camarada ganhou a oportunidade dele para dar a palestra dele. Ana vai lembrar disso. Aí ele ganhou a oportunidade, cheio de livros que ele já escreveu, material, irmãos, aqui eu trouxe meu material com o papai, aquela coisa toda, e aquela coisa, irmãos, e eu cobro mesmo, tá? Cobro porque eu fiz faculdade, eu estudei, aquela coisa toda. Olha, eu também fiz faculdade, eu também estudei, só não escrevi livro ainda. Aliás, já escrevi, só não foi para o prelo. Aí, irmãos, deu uma palestra michuruca, porque como Deus vai abençoar? Teve um outro caso também, né? Esse, eu estou falando aqui perto, mas o outro caso, o camarada deu 2 palestras, irmãos,
no encontro de casais. Pensa num fracasso, que todo mundo saiu reclamando. Porque começa se exibindo, irmãos, Deus não tem compromisso com o homem, não. Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, eu tenho que me santificar, eu tenho que ter o objetivo de adorar a Deus. Aí vai eu lá, que não tem nada e todo mundo gostou. E não me exibi nada, não falei que eu tinha feito alguma coisa, não tem nada escrito. Aí me perguntaram, tem material escrito? Não, não tem nada. Tem isso aqui, ó, meu papelzinho, é isso que é meu escrito na... Irmãos, o que é isso, irmãos? Nós não estamos aqui para nos exibir, aqui ninguém prega melhor do que ninguém. Você ouviu pessoas falando diferentemente durante esse mês. Uns calminhos, outros mais acelerados, mas todos foram usados por Deus. Eu saía daqui encantado, eu ficava, meu Deus, como é que pode? Eu li isso aqui várias vezes, né? E durante esse período, todo dia eu lia todos esses capítulos 5, 6 e 7. Aí eu ficava lendo, relendo, todo dia, né? Aí porque eu vinha para a casa do Senhor. E aqui a pessoa pregava, eu ficava, meu Deus, de onde ele tirou isso que eu não vi? Porque Deus... Tu viu aquele último que veio agora? Acho que foi o último. Foi o último, que ficou só no versículo 14, irmão. Do capítulo 7. Aliás, só no versículo 14, não. Só naquela parte que diz assim... Povo que se chama pelo meu nome, só. E ficou 1 hora falando sobre a palavra de Deus. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Você tem que se santificar. Santificar é separar-se para um propósito específico. Eu vim para servir a Deus. Eu vim para louvar a Deus. Não tinha um corinho assim? Eu não sei para que você veio. Está vendo como você sabe? Por que não faz isso? Vem para louvar a Deus, irmãos. Não vem para, se eu ganhar a oportunidade hoje, eu vou arrebentar. Vou arrebentar. Estou aqui, ó, estou afiado. Irmãos, não cometa o erro que eu vi alguns cometerem e gente que passou nessa casa. Preparava um esboço, e ele não compartilhava porque estava esperando uma oportunidade que a casa está mais cheia. Irmãos, eu preparei um estudo, Ana lembra disso, 15 páginas de uma apostila sobre escatologia bíblica. Isso no ano de 1985, 86, por aí. Aí eu fui para dar o estudo na igreja. Irmão, tinha meia dúzia de gente na igreja. Foi anunciado, hein? Meia dúzia de gente. Eu gastei 3 horas que me deram com meia dúzia de gente. Porque meia dúzia de gente são os que querem aprender a palavra de Deus. Então, para mim, não importa se tem uma multidão ou se tem poucas pessoas. Aprendi isso com Jesus, tá? Gastou um sermão que outros não gastariam com Nicodemos. Gastou um sermão fabuloso com uma mulher junto ao poço de Jacó. Só ele e ela. Aí vem os bobões e ficam travando a glória de Deus, que Deus quer que você compartilhe. Não, mas se eu não der quentinha para 100 pessoas e todo mundo fotografar, para mim não serve. Não, eu devo dar a uma pessoa. E se eu der com a mão direita, a minha esquerda nem precisa saber. Para que a glória seja sempre dele e não nossa. Olha, para finalizar aqui, uniformidade de louvor, irmãos, é o versículo 13 que nós lemos ali. Ninguém deve aparecer. Nem o instrumentista, nem o cantor. Está tocando teu instrumento? Faz para a glória de Deus. Eu vou em alguns lugares aí, eu vejo. Tem gente exibido. O cara vai e faz pose, aí fica em pé lá, fazendo aquelas poses dele, achando que é alguma coisa. Meu pai foi maior violonista do que muitos de vocês aqui, tá? Vocês não conheceram. Era ou não era, Kel? O Jonatas conheceu. Pessoas que já tinham feito curso, iam lá para a casa dele para aprender alguns acordes. Nunca vi ele tocando em pé na igreja, nunca não possa não, mas se exibindo. Sentava no cantinho dele, tocava seu instrumentinho, acabou o culto, tchau e benção, ensinou muita gente. Hoje as pessoas sentem necessidade. Tem baterista aí, meu irmão, que não há pele que aguente. Meu Deus do céu, vi um vídeo um dia desse aí, o camarada da guitarra até parou, fez assim com o baterista,
O baterista se empolgou, irmãos. Estava vendo a hora que ele ia cair daquele banquinho. O que é isso? Para se aparecer, porque está sendo filmado? Irmãos, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Isso aqui é local de adoração. Quer se aparecer? Coloca uma melancia no pescoço. Não é assim que as pessoas falam? Vai lá para a rua, lá, ó, se aparecer. No meio da multidão, na praça. Aqui não é lugar de nós aparecermos. Aqui é lugar de Deus se manifestar com a sua glória. Agora, olha o resultado disso. Hoje é interessante. O camarada fala assim, olha, o céu ficou baixinho. O céu ficou baixinho. A glória de Deus encheu a casa e ele sai por aí, e ele sai todo sererepe, achando que foi ele. Eu preguei, o céu ficou baixinho. Eu preguei, o céu ficou baixinho. Venha para casa, que hoje o céu vai baixar. Irmãos, o que é isso? Quem sou eu para dizer o que vai acontecer? O culto que é endereçado ao Senhor. Aí, olha o resultado, versículos 13 e 14, agora lá no finalzinho do... Sumiu ele. Não, está lá. Versículo 13, lá no finalzinho, olha o resultado, irmãos. Quando eles cantaram uniformemente, se fizeram ouvir uma só voz endereçada ao Senhor, aí diz assim, olha, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, não é nossa, a casa é dele. Aí olha o versículo de número 14, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar. Deus fez todo mundo ficar sentado, ou caído, não sei, para ninguém aparecer. Você não ia dizer, tu viu aquele sacerdote, Gilberto? Meu Deus, cara. Nunca teve, nem Arão conseguiu ser como ele. Tu viu o sacerdote Toninho? Não tem, irmão. O sacerdote Dalmi? Não. Deus quebrou todo mundo vai ficar sentado. Porque a glória de Deus, é Ele quem tem que aparecer. Irmão, nós aqui, ó, aí você fica ali, aí o pregador sai igual que ele é alguma coisa. Sai de peito estufado ali, achando que é alguma coisa, nem fala com o plebeu que está ali fora. Não fala, não. Não fala, irmãos. Ele faz assim para o plebeu que está lá na portaria, ó. Mas não é a paz, não, é... sai para lá, pô. É. Que isso, irmãos? A glória, quando enche a casa, é aí onde muita gente está dizendo assim, eu fui no culto ontem ali, a glória de Deus, meu Deus do céu, que glória foi aquela? Se o homem apareceu, a glória não foi de Deus. Porque se a glória de Deus encher a casa, irmãos, o homem não consegue ficar de pé. A glória de Deus encheu a casa, Isaías falou, ai meu Deus, vou morrer porque eu sou um pecador. O homem não consegue, o homem se exime de estar ali. A glória de Deus encheu a casa. Pedro falou assim, Senhor, quer que façamos aqui 3 tendas? Não eram 6, porque ele, Tiago e João estavam ali. 3, eles iam ficar de fora. Se você vê que o homem está dizendo, aquele culto ali, meu Deus, Deus baixou, foi Deus purinho na terra, e o homem está aparecendo, alguma coisa está errado, está fora das Escrituras. Então, este é o resultado de tudo isso que nós falamos. Se a arca estiver no lugar, se a congregação estiver reunida, se o louvor for para Deus, enquanto tiver um querendo se aparecer, Deus não consegue atuar. Aí, se tudo isso houver essa uniformidade, então sim, a glória do Senhor descerá. E como você vai saber que é a glória de Deus? Porque nós aqui, não vamos conseguir ficar de pé, ficar se exibindo. Aí, irmão, tá vendo aí? Tem uns que ficam assim, né? Receba aí, pega, aquele ali já pegou, aquele lá também está pegando, aquele lá já entendeu, aquele também está entendendo. Aí ele vai se inchando, e ele fica todo feliz e cheio, porque, meu Deus, Deus está me usando. Irmãos, se Deus te usa, você vai fazendo como João, diminuindo, e vai com vergonha, e dizendo assim para os outros, vai, olha para ele, que aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou nada.
Sou a maçaneta que abriu a porta. A porta é Jesus. Amém? Então fique de pé. Vamos orar?